milagre, eu opero quando eu quero. Demora opera, pois hoje vou operar. Eu vou chegar no tempo. Não é como você pensou, é no meu tempo. Mas quando eu chegar, eu vou soprar o vento. Eu vou fazer o impossível acontecer. A minha glória tu vais ver. Eu vou fazer milagre. Eu vou chegar e acalmar a tempestade.
Vamos dizer que estamos felizes por estar aqui. E eu tenho certeza que só veio nessa noite quem tinha desejo de adorar a Deus. Aí o poeta escreveu e disse: Senhor, eu sei que é teu esse lugar. Porque aqui não tem nenhuma atração. O centro do nosso culto é Deus. Senhor, eu sei que é teu esse lugar. Todos querem te adorar. Toma a tua direção. Se veio o Santo Espírito os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Não me deixe cantar só, eu quero ver a igreja. Número 121. Vamos fazer uma leitura participativa nessa noite. Salmo de número 121. Enquanto você procura, nós queremos avisar a igreja que durante esse mês de janeiro, a partir do próximo sábado, todos os sábados, vai haver uma mobilização de evangelismo em toda a capital, com todas as congregações. E Vergel do Lago também vai participar, sendo todos os sábados à tarde. E no último domingo vai ter um fechamento especial. No último domingo, esse mês, nós temos 5 domingos. Vai ser um culto voltado para uma temática evangelística. E o nosso irmão Gesiel, que é o coordenador de missões, ele está responsável por esse trabalho. E quarta-feira à noite, a partir das 19h30, vai haver aqui uma capacitação sobre evangelismo e todos estão convidados a participarem dessa capacitação. Pode ser aqui no anexo. As irmãs sempre ensaiam na quarta-feira, permanece o ensaio das irmãs aqui, mas aqui a capacitação para todos aqueles que vão estar envolvidos, irmãos que já são da equipe, irmãos que gostam do trabalho da evangelização e evangelismo. Então, quarta-feira à noite vai haver essa capacitação visando esse trabalho de evangelismo e esse trabalho sendo feito no sábado à tarde. Bem como, irmãos, eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez? Levante a mão. Quem já leu a Bíblia toda uma vez, pelo menos? Toda. Não é aquele negócio, não, irmão, pelo tempo que eu tenho de crente, obrigado. Pelo tempo que eu tenho de crente, eu acho que eu já li umas 10 vezes. Não estou falando desse modo. Eu estou falando de uma leitura sistemática de Gênesis e Apocalipse. Então, nós vamos estar entregando um plano de leitura bíblica para esse ano de 2022. Está atrasado, pois quem começou hoje, quem sabe, já leu, vai ler Gênesis 4, 5, 6. Mas se você começar hoje, ainda dá tempo atualizar. E eu ainda sugiro fazer assim: você lê a leitura do dia e lê um salmo, vai marcando, lê o salmo primeiro. Amanhã, quando você fizer a leitura do dia, você lê. E você vai reduzir em um mês a leitura toda. Em vez de você terminar em dezembro, você termina em novembro. Porque só os salmos, ele vai de dia 6 de junho a 6 de julho. Então você tem a oportunidade de ler a Bíblia toda durante um ano. Eu já tive o privilégio de ler ela toda em um ano, mas já tive a oportunidade de ler em mais de um ano. E não é exaltação, mas já tive a oportunidade de ler ela em 3 meses. Toda. E já li a Bíblia toda algumas vezes. Então, incentive a sua família. Depois
porque eu não sou de... Irmãos, tem tanta coisa no grupo da igreja que eu não vejo, está lá, eu só entro e não sei nem se deveria estar lá, porque é tanta coisa que às vezes quando eu entro, mas eu vou colocar esse plano em PDF no grupo da igreja, e nos departamentos vocês multiplicam aí. E aquela leitura bonita e participativa, quando eu leio um verso e a igreja lê o verso seguinte. Salmo de número 121. Eu quero fazer menção antes, irmãos, porque depois pode ser que eu não tenha oportunidade. O meu irmão que está aqui, está lá atrás. Meu irmão, minha cunhada, Leana, e minha sobrinha Lavínia. Como todos estão de pé, não dá para ver, ele é careca. Mas tem problema não, eu vou também ficar um dia. Diz o verso primeiro: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Verso 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Verso 4: esse não tosquenejará, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Verso 6: o sol não te aborrecerá dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Verso 8: o Senhor guardará a tua saída, desde agora e para sempre. E todos dizem: amém. Irmãos, eu quero passar a bondade para os irmãos. Eu quero pedir à gentileza dos irmãos que os irmãos se direcionem para este púlpito aqui embaixo, para facilitar aqui para nós. Amém? Vamos ouvir o nosso irmão Gilson Soriano. Ele está com a oportunidade de ler um texto, são 5 minutos, e depois o nosso irmão Gilson também, o nosso irmão Eduardo. Meus irmãos, eu vou ler aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 13, que fala de Zacarias. Diz assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua esposa, tua mulher, dará luz um filho, e porá e vai dizer o nome de João. Meus irmãos, eu estava lendo lá um trabalho, ensinando a Bíblia, e deparei com esse versículo. Eu fiquei muito impressionado só com essa parte aqui do versículo, que diz: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Meus irmãos, se você não conseguiu, se você não conseguiu resolver o que você deu no seu coração o ano que passou, pediu a Deus e não conseguiu, saiba que esse ano dá. Eu estou muito alegre porque nós servimos um Deus poderoso e vivo, que pode transformar e pode mudar a história do ser humano. Só é nós acreditar e confiar em Jesus. Eu sou um homem grande, mas não tenho tanta cultura para pregar, para falar para os irmãos o que Deus fez e pode fazer com você. Mas eu vejo tanta pessoa com biologia, teologia, e fica sentado aí, e não tem coragem de vir aqui para pregar. E nós que não sabemos de nada. Eu não sei falar bem, mas eu estou aqui louvando e dizendo a Deus, falando nesta noite: Deus pode resolver o problema da sua vida. Deus não quer pessoas inteligentes. Deus quer aquele que adora Ele de coração. Agora, Deus pode fazer que uma pessoa que estuda muito, que é conhecido da Bíblia, e Deus pode usar também. Mas o pequeno Deus também usa. Eu agradeço aqui, cantando nesse conjunto, porque o Daniel está dando a oportunidade a nós. É assim que nós começamos a desenvolver a pregação. Eu ficava ali e não recebi a oportunidade. Muitas vezes eles botam aí, talvez pode estar rindo, porque eu estou aqui gaguejando alguma coisa.
É porque nós ficamos aqui a timidez, tremendo, porque nós não estamos falando do Deus Todo-Poderoso. E é uma responsabilidade muito grande. Não só nós chegar a Bíblia e falar, não. Nós temos que orar, buscar a Deus e Deus dá a palavra. Mas uma pessoa que tem uma cultura melhor, ele chega aqui, esse versículo que eu acabei de ler, ele fala a noite todinha. Mas eu estou orando para que Deus cada vez mais me ajude e me dê mais e mais inteligência. Quando eu receber a oportunidade, eu possa dizer aos irmãos, né, melhor cada vez mais pregar a palavra de Deus. E eu agradeço a oportunidade e digo mais uma vez: Deus é fiel. O que você não conseguiu no ano passado, Deus vai dar esse ano. Só é você acreditar. Porque eu acredito, com a fé prontinha que eu tenho, a leitura que eu tenho pouca, Deus deu tanta coisa a mim, é porque eu contar você. Eu não sou melhor que você, mas Deus vai dar. Só é você confiar. Eu agradeço a oportunidade de Jesus. Aqui, dois versículos do livro de Salmos. Deus me tocou aqui para falar isso para você. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Irmãos, é muito gratificante estar aqui louvando ao Senhor. Agradeço a Deus essa oportunidade, agradeço ao meu pastor Daniel, que é o coordenador do nosso grupo. Eu me sinto muito agraciado e muito feliz de estar participando desse grupo, de louvar e cantar ao Senhor. Estou muito feliz. Agradeço a oportunidade mais uma vez, né? E todos vocês acreditam, porque Deus faz uma mudança na vida de todos que acreditam. Entendeu? Essa é a oportunidade mais uma vez. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus primeiro por mais essa passagem de ano, por ter conseguido mais esse 2022 e tudo que a gente não conseguiu no ano de 2021, 2022, Deus nos agracie. Quero agradecer ao nosso pastor Elias pela oportunidade, que Deus abençoe a ele e a sua família, ao nosso coordenador, presbítero Daniel, que vem cuidando cada vez mais de todos os integrantes do conjunto. E quero agradecer à igreja, né, e que Deus continue abençoando a todos nós. Para iniciar a nossa meditação de hoje, eu quero perguntar à igreja quem está feliz essa noite. Amém. Quero que todos abram a Bíblia no Salmo 1, no verso 1 e 2. Esse salmo Deus me confirmou, eu comecei dia primeiro com o devocional no Salmo 1, que nem nosso pastor leu logo depois da virada de ano. Aí Deus me confirmou que realmente eu deveria meditar nesse salmo hoje com os irmãos. Vou ler em outra versão a linguagem de hoje para que os irmãos consigam entender o que eu consegui compreender que o Espírito Santo me mostrou. Verso 1: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Verso 2: Pelo contrário, o prazer dele está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Meus irmãos, esse Salmo 1, ele é intitulado que medita, é um salmo de sabedoria que nos leva à verdadeira felicidade e sucesso na vida, ou quem não medita, pela condenação. E a palavra, são duas palavras que eu destaquei nesses dois versos. A primeira delas é felizes, que na tradução que a gente adota tem bem-aventurado, por isso que nessa versão eu adotei como felizes. E quem medita na palavra dia e de noite,
eles se põem felizes, satisfeitos, mesmo nas adversidades do dia a dia. E o Espírito Santo me levou a Estevão. E em meio a tantas lutas como crente, as acusações que fizeram contra ele, para poder condená-lo às pedradas da vida, mesmo assim, ele se manteve feliz e olhando para o alto. E com isso, morrendo, quando ele estava morrendo, ele olhava para o céu e via os céus abertos. Meus irmãos, eu acho que vocês não entenderam. Ele viu a glória de Deus. Ele viu Jesus em pé. E com isso eu queria também citar exatamente esse ato dele, que fica lá em Atos, capítulo 7, só o verso 59. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor, recebe o meu espírito. Então, essa é a nossa felicidade, essa é a nossa verdadeira felicidade, saber que vamos para os céus, independentes das atribulações nessa terra. E também, para completar essa parte, nós sabemos que em Mateus, eu só quero citar só um verso, Mateus 5, ele fala de várias felicidades, mas eu quero citar somente uma para completar Estevão. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois eles verão a Deus. Então, irmãos, tenham essa convicção. E a segunda palavra que Deus colocou em meu coração foi meditem. Meditem dia e noite. E o Espírito Santo me mostrou Josué, que logo depois de suceder, imagino o medo que ele tinha de suceder um homem tão grande, um homem que viu Deus, um homem que foi arrebatado por Deus. Então, meus irmãos, é a nossa convicção, sermos felizes no Senhor, de dia e de noite na palavra do Senhor. Quero agradecer a oportunidade, somente para concluir o único verso do Salmo 1, que é o verso 6. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus amados irmãos, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1 e o verso 21, e dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Você diz amém? Amém. Meus amados, podem sentar. Nesta noite eu quero falar sobre Jesus. Nesse texto da Bíblia, nós podemos observar o nascimento de Jesus. E a Bíblia vem dizer, meus amados irmãos, que o anjo que foi enviado por Deus, como os irmãos bem conhecem, que existe genealogia, e dentro da genealogia tem querubins, serafins, anjos e arcanjos. E esse anjo que foi enviado por Deus para dar essa notícia a Maria, dizendo a ela que ela iria dar luz ao filho, iria chamar o seu nome Jesus. Porque foi que Deus não permitiu que Maria e José pusessem o nome do menino que iria nascer, mas o próprio Senhor, nosso Deus, que fez a escolha deste nome. Eu me lembro, meus amados irmãos, que quando eu me casei e Deus me concedeu os meus filhos, junto com a minha esposa, a gente procurou colocar os nomes dos nossos filhos. E eu coloquei a mais velha de Elisama, e o do meio Efraim, e depois a Noemi. Mas tudo isso tinha um projeto e um significado da minha vida, colocando o nome dos meus filhos. Quer dizer, Elisama, Deus me ouviu, e Efraim, Deus me fez prosperar em terras estranhas, e Noemi quer dizer amável. E nós podemos observar que quando Jesus nasceu,
a Bíblia diz que o nome dele seria Jesus. Agora, por quê? Porque a letra J diz que ele é justo, a letra E diz que ele é eterno, a letra S diz que ele é Senhor, e a letra U diz que ele é unigênito, e a letra S, Salvador. Então nós podemos observar que nós servimos aquele que é justo, aquele que é eterno, aquele que é Senhor, aquele que é unigênito e aquele que é Salvador. Quem levanta a sua mão e dá um glória? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E quando eu olho na trajetória da minha vida, que quando aparecem as dificuldades, os problemas, eu olho para Elisama e eu vejo ali escritamente: Deus me ouviu e vai continuar me ouvindo. Aleluia! Quando vem o desemprego, meus amados irmãos, eu começo a observar no meu filho: Deus me fez prosperar em terras estranhas, que é Efraim. E quando vem a falta de amor que nós encontramos neste mundo, eu observo Elisama, que quer dizer Noemi, que quer dizer amável. É a prova que Deus nos amou na situação em que estava, não era digno nem merecedor, mas o imenso amor de Deus te alcançou e me alcançou. Por isso que nós estamos aqui, para glorificar, para exaltar o seu santo nome. Louvado seja o nome de Deus. E observe, irmãos: e dará à luz o filho, e lhe porás o nome de Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não há outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, o homem. Então nós devemos acreditar e confiar que através de Jesus Cristo todas as coisas boas podem nos acontecer, independente da situação, independente do que o mundo venha vivendo, mas na presença de Jesus as coisas se tornam diferentes. Sabe por quê? Porque Ele é justo, Ele é eterno, Ele é Senhor, Ele é unigênito e Ele é Salvador. Quem acredita nessa salvação, levanta a mão e dê um glória para Deus aí. Uma coisa melhor, irmão, é você desfrutar da salvação. A Bíblia vem dizer no livro de Tito, no capítulo 2 e no versículo 11, que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Hoje nós estamos vivendo na época da graça, porque a época da lei já passou, ela foi cumprida, mas nós estamos na época da graça. E com a época da graça nós possamos alcançar a misericórdia de Deus. Essa misericórdia que nos dá força, que nos capacita a enaltecê-lo, a glorificá-lo diante desta situação. Nós podemos observar que nós passamos uma época muito difícil, irmão, mas em ver os irmãos aqui na presença de Deus, isso é motivo de alegria. Não é outra coisa, é Jesus que está ao nosso lado. Como foi citado pelo nosso pastor, o Salmo, né? Que o Senhor, através do salmista Davi, deixou bem claro para nós: de onde nos irá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Então nós devemos acreditar e confiar que o nosso socorro vem do Senhor. Por quê, irmão? Porque na batalha que nós estamos espiritual, nós podemos observar que a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque o Senhor é o nosso general de guerra. Ele está pelejando ao nosso favor. Então não fique inquieto, preocupado, porque o Senhor está com a sua igreja. O Senhor permanece com esta igreja até o arrebatamento, porque esta igreja, ela tem uma promessa do arrebatamento, como disse o apóstolo Paulo no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 16, que o mesmo Senhor descerá com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão.
E nós que estamos vivos seremos transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, até chegar no céu. Consolai-vos um ao outro com esta palavra. Eu observei uma coisa interessante, irmão. A maneira que Deus usou o nosso pastor para nós fazer a reflexão da palavra de Deus constantemente. Por quê, irmão? Porque essa palavra, ela não é antiga e nem moderna, ela é viva e ela é eterna. E Deus, Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Quem tem promessa de Deus aqui? Pela palavra. Então não se preocupe não, porque se você tem promessa de Deus, você só parte no dia certo. Muitos acharam e pensaram que eu iria partir depois que eu tive este AVC. Mas eu tenho promessa de Deus. Então, antes que se cumpra, Deus não permitiu que eu partisse, porque Deus quer que você se alegre comigo pelas promessas que Ele tem me feito. Promessa essa, meus amados irmãos, de exaltar e de glorificar o seu santo nome. Não existe algo mais fervoroso na vida de um cristão, é quando você tem a promessa de ser um vaso na mão de Deus, um vaso usado por Deus. Mas você pode dizer, como o irmão aqui falou, muitas vezes não precisa um curso teológico, um conhecimento à parte, mas você tendo fé, você tendo obediência diante de Deus e fazendo a leitura da palavra de Deus constantemente, você estará pronto para Deus lhe usar na onde Ele te mandar, nos quatro cantos desta terra. Quando você abrir a sua boca, Deus falará por você. Aleluia! Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. E Ele quer me usar, Ele quer te usar, Ele quer nos usar. Devemos dar lugar a Deus. Mas de que maneira nós devemos dar lugar a Deus? É ficar na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É que o Evangelho seja propagado, anunciado para tribos, povos, línguas e nações. Mas você pode dizer, e como é que vai acontecer isso? A Bíblia diz, o vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz. Bem assim é o que Deus faz na nossa vida. Hoje a gente estamos aqui no Brasil, mas amanhã Deus pode te levar para o exterior. Hoje você está aqui em Maceió, mas amanhã pode ser que Deus te leve para a capital de Maceió, um dos interiores de Maceió, e lá você vai ter a liberdade e ousadia de pregar essa santíssima e poderosa palavra de Deus. Mas o segredo é que nós devemos estar propagando e anunciando a santa e gloriosa palavra de Deus. Por quê? Porque ela é mais penetrante do que espada aguda de dois gumes. Ela penetra entre a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento do nosso coração. Quem sabe você chegou aqui pensando, é mais um culto? Não, não é mais um culto, é um culto ao nosso Deus. E nesse culto, Deus me manda te dizer que Ele está contigo. Não se preocupe, porque Ele está na tua frente e na tua retaguarda, na tua direita e na tua esquerda. A proteção de Deus está sobre a tua vida. E nada vai poder te embaraçar. Sabe por quê? Porque Deus é contigo. Porque Deus é contigo. Observe, meus amados irmãos, o amor de Deus por mim e por você é imenso, é tão grande, é incomparável. Existe o amor de um homem para a mulher, existe o amor de um pai para o filho, existe o amor de uma família, mas o amor de Deus é diferente. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito
para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Louvado seja o nome de Deus. Quem sabe você pode dizer, esta vida é uma vida atribulada, é uma vida sofredora. Realmente, pode ser que você esteja passando por isso, em uma tribulação tão imensa, em um sofrimento tão imenso, mas não se compara com a vida eterna. Na vida eterna é diferente. A Bíblia Sagrada diz que na vida eterna nós iremos desfrutar das imensas bênçãos de Deus, que é paz, longanimidade, benignidade, temperança e mansidão. Na vida eterna, lá não haverá choro, nem pranto, nem dor. Então continue firme, continue olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque olhando para Jesus, nós alcançaremos a nossa vitória. Nós podemos observar uma coisa interessante: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão, mas Deus continua te amando, mas Deus continua me amando, mas Deus continua nos amando, com tanta iniquidade, mas Deus continua amando a sua igreja, de uma maneira tão especial, que Ele vai distribuir, nesta última época, meus amados, dons espirituais sobre a sua igreja. Nós podemos que nós estamos necessitando de um avivamento, e quem aviva é Deus, quem renova é Deus. Não se preocupe não, é lendo a palavra de Deus que nós alcançamos o avivamento. Tem coisas que nos faz deixar de cabeça baixa, esmorecido, né? Querendo voltar atrás, mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós podemos observar uma coisa, né? Para aquele que está desempregado, a Bíblia diz que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E isso nos aviva, isso nos renova de uma maneira extraordinária, que dá força a mim e a você a permanecer vindo à casa de Deus para adorar, para glorificar, para exaltar o Deus que vive e reina para todo sempre. Levanta a mão e dê um glória. Aleluia. Deus tem nos renovado e nos continua renovando, meus amados irmãos. Nós podemos observar na palavra de Deus que quando os jovens da igreja se acha abatido, aflito, o que é que a Bíblia diz? Jovem, sois forte e já venceste o maligno, e a palavra de Deus está em vós. Então o jovem não deve se preocupar, porque do ancião tira-se a sabedoria, da criança, dos lábios da criança sai o perfeito louvor, e do jovem a força. E esta igreja, ela é completa, irmão. Ela tem ancião, ela tem criança e ela tem jovem. E o principal de tudo, que ela tem Deus. Que ela tem Deus. Vindo daqui para lá, indo de lá para cá. Indo para a direita, indo para a esquerda. E passeando no meio do povo. E avivando e renovando. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Coisa linda, né, irmão? O nome de Jesus. A letra J, justo. A letra E, eterno. A letra S, Senhor. A letra U, unigênito. E a letra S, Salvador. Meus amados irmãos, o nome de Jesus é um nome poderoso. O apóstolo Paulo, escrevendo em Filipenses, no capítulo 2 e no versículo de número 10 e 11, nós podemos observar o apóstolo Paulo, através do livro de Filipenses, ele diz que nós encontramos em Jesus, meus amados irmãos, algo sobrenatural. Que algo sobrenatural é esse?
que todos os joelhos se dobrarão, os que estão no céu, os que estão na terra e dos que estão debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Dos que estão no céu, querubins, serafins, anjos e arcanjos, dos que estão na terra, tribo, povos, línguas e nações, dos que estão debaixo da terra, todos aqueles que já morreram, irmãos, e confessará que Jesus Cristo é Senhor. Observe uma coisa interessante: Jesus, Ele é Senhor desta igreja. Jesus, Ele é o Senhor da nossa casa. Jesus, Ele é o Senhor da nossa vida. Jesus, Ele é o Senhor dos nossos sonhos. Eu creio que os amados irmãos, no romper do ano, oraram e pediram a Deus que fosse realizado os seus sonhos. Não se preocupe não, se fosse eu não tinha condições de realizar o teu sonho. Nenhum daqui que aqui estão poderia realizar os seus sonhos, mas o Senhor Jesus, Ele pode realizar os teus sonhos. Então não te preocupe, que Ele pode realizar os teus sonhos. De que maneira, irmão? Porque sonhar acordado é sonhar com os olhos abertos, e pela fé nós sonhamos acordado. Pela fé nós podemos observar, meus amados irmãos, o que diz a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então, pela fé, você já pode contemplar a grande vitória de Deus na tua vida. Pela fé, você já pode acreditar que esse ano é ano de completa vitória. Deus vai lhe abrir as portas, Deus vai realizar os seus sonhos, Deus vai fazer com que tudo quanto você deseja seja realizado para a glória e o louvor do seu nome na sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Mas você pode pensar, de que maneira pode acontecer isso? Desta maneira que a Bíblia vem dizer, meus amados irmãos. Observe que, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádiva, ouro, incenso e mirra. Aqui nós observamos uma coisa interessante. Aqui nós podemos observar os três ofícios de Cristo. Categoricamente, eles estavam profetizando, irmão, a respeito dos três ofícios de Cristo. Que Cristo seria sacerdote, que Cristo seria profeta e Cristo seria rei. Nós podemos observar, sacerdote é aquele que tem poder de oferecer sacrifício, e Jesus, Ele já ofereceu o maior sacrifício por mim e por você. Que sacrifício foi esse? Ele pendurado na cruz do Calvário. Nós podemos observar, dentro da tipologia bíblica, a Bíblia diz que Deus atentou a Abraão, e disse Deus a Abraão que oferecesse o seu filho Isaque, e diz a Bíblia que Abraão foi oferecer Isaque. E nós podemos observar que antes disso houve uma conversação entre Abraão e Isaque na subida do monte. E Isaque disse: pai Abraão, e ele disse: eis-me aqui, meu filho. Eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, mas na onde está o cordeiro para o sacrifício? Aí Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, por que não houve providência do cordeiro para Jesus no Calvário? Porque Jesus já era o cordeiro de Deus para tirar os nossos pecados. Dá para você dar um glória a Deus aí? Louvado seja o nome de Deus. Então, aí estava se cumprindo que ele seria sacerdote, aquele que tem o poder de oferecer sacrifício. Como um profeta foi na cidade de Naim. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, a multidão gritou: um grande profeta
se levantou em nosso meio e Deus visitou o seu povo. Glória a Deus. Como rei, quando Jesus foi pendurado, colocaram em cima da cruz um título, Rei dos Judeus, e estava escrito no grego, no hebraico e no latim, e todos que passavam podiam ler que ali estava o Rei dos Judeus. Agora observe, o mundo moderno que nós estamos vivendo, o mundo conhece o rei da velocidade, que foi Ailton Senna. O mundo conhece o rei da música popular brasileira, que é Roberto Carlos. O rei do reggae, que é Bob Marley. Mas a igreja tem uma intimidade com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Jesus de Nazaré. Levanta a tua mão e dá glória a Deus aí. Esse é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Já estou finalizando. E dará à luz um filho, e porais o seu nome, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós podemos observar, meus amados irmãos, que lá fora o povo entende que não há enfermidade que Deus não cure, mas todas as enfermidades Deus tem poder de curar. Em nome de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ele recebeu a autoridade do céu sobre a terra, e quando ele estava na terra, ele usou essa autoridade. Uma das coisas que eu vejo, a Bíblia Sagrada vem dizer que a mulher, há 12 anos, ela sofria de um fluxo de sangue, e ela tinha gastado todos o seu dinheiro com a medicina, mas não tinha sido resolvido o seu problema. Mas ela, ouvindo falar de Jesus, ela disse: se eu apenas tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. Ela não quis abraçar, ela não quis beijar, ela não quis pegar na mão, ela quis pegar na orla do vestido. Então nós podemos observar que quando ela tocou na orla do vestido de Jesus, Jesus disse: alguém me tocou. Aí Pedro disse: Senhor, a multidão te oprime, a multidão te aperta, e tu diz: alguém te tocou? Ele disse: sim, Pedro, alguém me tocou, porque eu sinto que de mim saiu virtude. E nesta noite, esta igreja, pela fé, está tocando não na orla de Jesus, mas está abraçando Jesus, está andando com Jesus, está glorificando a Jesus. Isso é interessante, meus amados irmãos, porque uma coisa é tocar na orla e outra coisa é sentir Jesus sendo abraçado por você. É sentir sendo abraçado por Jesus. Quem tem essa convicção e essa certeza, dá três glórias. Um glória para Deus, um glória para Jesus e um glória para o Espírito Santo. Aleluia! 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 Eu estava em casa, meus amados irmãos, hoje pela manhã, buscando a presença de Deus. Aí quando eu estava buscando a presença de Deus, eu senti no meu coração aquela chama. Eu disse: meu Deus, o que é isso? Que inquietação é essa? Aí quando eu desci, que eu estava na sala, me deu vontade de ler a Bíblia. Aí eu fui ler a Bíblia. Aí quando eu estava lendo a Bíblia, aquela voz soou no meu coração: tu hoje vai pregar. Aleluia! E não é que se cumpriu, irmão? Glória a Deus! Estou entrando um ano novo, falando do amor de Jesus, e pregando que Ele é grande, que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro. Então isso dá a entender, meus amados irmãos, que a minha chamada não parou por aqui, que a minha chamada não pode ser ofuscada por causa deste AVC, mas pelo contrário, eu posso estar com dificuldade no braço, com dificuldade na perna, mas não estou com dificuldade da glória de Deus. Não estou com dificuldade porque Jesus te ama, que Jesus é fiel, que Jesus é verdadeiro. Aleluia.
finalizando, mas eu quero te dizer uma coisa interessante. Não fique inquieto, não se preocupe, porque Ele está no controle de tudo. A Bíblia diz que Ele faz cessar a guerra até os confins da terra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele pega os carros e sacode o fogo e diz: aquietai, 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 aquietai. E saber que Ele é Deus, aquietai, aquietai. Levanta a mão e dá um glória. Levanta a mão e dá um glória. Se aquieta no teu lugar, porque este ano é ano de vitória. Vocês que estão voltando para Jesus.
coração. Reescreve meu nome no livro da vida e me sustenta pelas tuas mãos. E toda a igreja diz: